17, Apocalipse 17, versículos 1 e 2. Diz assim, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 14 agora: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Agora vamos para o 18, versículo 20. 18, versículo 20 diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou, o que está aí? A vossa causa. A figura de uma prostituta, ela é de fato muito forte, e é uma espécie de antagonismo à figura de uma esposa. Isso está pintado nas novelas, quando a gente percebe que entra uma mulher sensual, uma mulher cheia de encantos e que consegue conquistar o coração de um homem que estava preso, amarrado a um casamento triste, um casamento chato, um casamento monótono. A televisão pinta isso o tempo todo. E a gente acaba torcendo para quem? Para o lado negro da força. Ele podia ficar, aquele amor da vida dele e tudo mais, e a gente acaba percebendo que isso é uma mancha. E nesse caso, esse contraste é evidente, porque quando nós falamos de uma prostituta, nós estamos falando de uma aventureira, mas quando fala de uma esposa, a gente está falando de quê? Compromisso. A prostituição é uma aventura, o casamento é um compromisso, é um vínculo. A prostituição, ela está a serviço do comércio. O amor conjugal, o relacionamento conjugal, ele está a serviço do amor verdadeiro. O sexo na prostituição, ele é ganho. No relacionamento conjugal, ele é visto, ou deveria ser visto, como uma dádiva. Na prostituição, a lógica é a seguinte: eu uso o melhor que você tem. No casamento, no relacionamento conjugal, eu ofereço o melhor do que eu sou. É diferente? Muito diferente. A prostituição é casual. O compromisso conjugal, ele é permanente. A prostituição, ela faz com que as pessoas se escondam. Ela acontece na calada da noite, ela acontece em meio ao anonimato. O relacionamento conjugal, ele se revela, ele se mostra. Ele não tem do que se envergonhar, porque ele está firmado em uma aliança. É óbvio que quando nós falamos de prostituição, a gente está abraçando uma série de aspectos, mas é importante que a gente saiba que na nossa cultura, que no nosso entendimento, prostituição e casamento, a figura da prostituta e de uma esposa, são coisas muito diferentes, com características diferentes, e mecanismos que na sua prática são associados a práticas diferentes também. Por que eu estou dizendo isso? A narrativa do capítulo 17, que a gente acabou de ler, descreve algo que se chama na Bíblia de a Grande Babilônia, e essa é a descrição de uma mulher. O capítulo 17 descreve uma mulher. A gente já viu aqui no Apocalipse a descrição de dragões, de seres viventes, anciãos. A gente viu aqui muitos símbolos usados por João para quê? Para enviar uma mensagem para a igreja que estava sendo perseguida, por causa do sofrimento que era imposto pelo Império Romano. Então são vários símbolos distintos. Aqui nós encontramos uma mulher envolvida em inúmeros símbolos, que não pode ser comparada à mulher descrita no Apocalipse capítulo 12. Por quê? A mulher de Apocalipse capítulo 12, nós já falamos disso aqui, é uma descrição fiel
da igreja. A mulher descrita no capítulo 17, ela é o símbolo desse mundo. Há uma diferença gritante aqui. A mulher que João descreve no capítulo 17, ela é perseguida pelo dragão e os seus agentes. A mulher descrita no capítulo 12 é perseguida pelo dragão e os seus agentes. A mulher do capítulo 17, ela é amiga, age em parceria com esse dragão e os seus agentes. E esses símbolos, eles nos levam à compreensão de quem é quem nesse nível mais profundo da batalha. Lembra o que eu falei lá no início, quando a gente estava começando a nossa jornada sobre o campo de guerra? Eu dizia que o livro de Apocalipse, ele cresce. Ele começa com uma batalha que se desenrola na igreja, com adultérios, mentiras, uma heresia aqui e outra ali, e ele termina com a luta final entre o cordeiro e o dragão. Nós estamos chegando nesse final do Armagedon, está lá na Bíblia, né? Nós estamos chegando nesse final, e aqui a gente vê um conflito num nível profundo entre essas duas mulheres descritas. A do capítulo 12, que é perseguida pelo dragão. A do capítulo 17, que junto com o dragão persegue a igreja. Preste atenção nos símbolos. E olha que coisa curiosa. Essa mulher, que é chamada de grande meretriz ou uma prostituta, ela carrega com ela o cálice do vinho da devassidão. Ela está montada numa besta. A roupa dela é vermelha, ela profere blasfêmias. Ela é amante dos reis e poderosos, adornada com ouro e pedras, vestida de púrpura. Olha que mulher produzida, que se adorna de forma toda calculada, de maneira bem calculada, para furtar o coração dos homens. Vestida de púrpura, ela está embriagada, é o que o texto diz, com o sangue dos santos que são mortos. Pois você lê lá na sua casa o capítulo 17 inteiro. Ela é um símbolo de tudo que fascina, é um símbolo de tudo que afasta as pessoas de Deus. Ela tenta, seduz e arrasta. O nome dela sabe qual é? Babilônia. Louca por prazer, arrogante e presunçosa. Teve até uma novela com esse nome aí esses dias. É o centro comercial, industrial e artístico. É a Roma dos tempos de João. É a cidade dos homens que Agostinho falou quando escreveu aquele famoso livro. É o mundo como centro, sabe de quê? De sedução. E a sua relação com os homens é a seguinte: você pode comprar o que quiser por preço. Já pensou? Se você ler o capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse, você vai ver a imagem de uma mulher que conquistou o coração dos homens e conseguiu arrastá-los para o nível mais deplorável que um homem pode chegar. E o final da história dessa meretriz, você já sabe, né? Destruição. Fogo, fumaça, destruição completa. Do outro lado, evocando, trazendo a imagem do capítulo 12, nós encontramos uma mulher também. Agora ela não está vestida de vermelho, ela é uma noiva ataviada, é o que o capítulo 19 diz. E junto com várias outras descrições da Bíblia, nós encontramos agora não a prostituta, a esposa, noiva ataviada, vestida de linho fino, finíssimo, que a Bíblia diz que são o quê? Os atos de justiça. Nós encontramos uma mulher adornada para o seu esposo, que não sobe das profundezas. Ela vem de onde? Do céu, ela desce do céu. Está vendo as diferenças? A diferença entre a igreja e o mundo. Ela, como diz Paulo aos Efésios, ela é sem ruga, sem mácula, sem mancha, santa e sem defeito. Textos bíblicos, neguinho, diz que ela é uma virgem de um só esposo. A sua glória, Raquel, vem do noivo. Não, estou falando de Cristo e a igreja, entendeu? A sua glória vem do noivo, é o símbolo da igreja.
o símbolo de tudo que aproxima as pessoas de Deus. É a igreja que, ao invés de ser louca por prazer, arrogante e presunçosa, ela carrega uma cruz, é humilde e perseverante. É o santuário do Altíssimo, é a igreja dos tempos de João. Como diz Agostinho, essa não é a cidade dos homens, essa é a cidade de Deus. Igreja cujo centro é Cristo e não a sedução, e a sua relação com os homens lembra que a Babilônia dizia assim: você pode comprar tudo o que quiser por um preço. A lógica da igreja, da noiva você foi comprado como por um preço. É diferente? Muito diferente. E a cada período da história, a gente percebe, e isso está no registro do texto, mudam as formas, mas a essência destruidora dessa prostituta continua a mesma, sabia? Em cada personificação assumida nos séculos, seja na Roma antiga, seja com o nome de Babilônia, seja a Las Vegas nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, seja Barcelona na Espanha, as cidades vão assumindo e vão personificando e vão adequando seus costumes à embriaguez dessa prostituta que tem seduzido muitos homens, muitos jovens e os levado a uma destruição profunda. Quantos caíram? Quantos depois de beber do seu cálice? E quantos homens não estão prostrados até hoje por causa da loucura com que essa mulher influencia? Reis, governantes, são as políticas a favor dessa embriaguez que destrói. Nós estamos falando do mundo, irmãos. E o mundo, no capítulo 17 do Apocalipse, é descrito de forma terrível, montado numa besta, para tentar fazer com que os homens nesse campo de guerra não apenas temam, mas sejam seduzidos pelo fascínio promovido pelo exército do adversário. É aquela impressão de que enquanto nós comemos uma comida horrível no nosso acampamento, eles estão desfrutando de banquetes maravilhosos, enquanto travam uma guerra contra a igreja de Cristo. João escreve e registra que os reis desse mundo são influenciados pela loucura dessa prostituta, são influenciados pela embriaguez do mundo, que destrói e que tem arrastado muitas cidades, muitas nações, muitas famílias, muitas pessoas nessa confusão. Nos versos 15 e 16 nós encontramos algo curioso. No capítulo 17 a gente vê que chega uma hora que os homens que bebem do cálice dessa prostituta, eles se cansam, eles não suportam mais, e eles queimam, eles devoram a carne dessa mulher, e queimam ela com fogo, e falam, a gente não aguenta mais. Eles a despojam, comem as carnes e queimam o resto. Sabe o que isso significa? É o momento em que o prazer não consegue gerar mais prazer, e a Bíblia descreve isso. Há uns tempos atrás, eu vi uma matéria sobre um camarada que suicidou, e entrevistavam a mulher dele, e aquilo me chamou a atenção. Você olhava para a mulher, o aspecto dela era deplorável, e o repórter perguntava sobre a vida deles, e ela falava assim, a nossa vida foi a vida mais desregrada que você imagina, nós já provamos de todos os prazeres que você imaginava. E a repórter perguntava, de que tipo? Ela falou assim, nós fomos da droga às orgias. E no último momento aqui da vida dele, ele estava me pedindo para manter relações com outros homens e ele com outras mulheres aqui, enquanto a gente usava droga, enquanto a gente fazia uma festa. Imagina que loucura, imagina o prazer, imagina essa meretriz montada numa besta, embriagando um casal na zona sul, no Rio de Janeiro. E ela conta que num dado momento ele não suportou tanta angústia, porque o prazer não preenchia mais. Quando ele cheirava, ele já não se sentia satisfeito. Sabe o que ele fez? Pulou da janela do prédio. E ela deu a entrevista, meses depois, repetiu o ato do seu amado.
é o vinho do furor da grande meretriz, a Babilônia, que está devastando o nosso mundo, destruindo a nossa juventude, acabando com as nossas crianças, que com 12 anos estão bebendo do cálice dessa perdição terrível, e absorvendo, sorvendo na verdade, essa iniquidade impregnada na cultura do pecado no nosso país. Seja bem-vindo, cristão. Esse é o nosso campo de guerra, os dias maus. Essa era a Roma dos tempos de Paulo, era a Babilônia do Antigo Testamento, mas é a Las Vegas nos Estados Unidos, é o Rio de Janeiro no Brasil no seu carnaval, cidades, culturas, realidades influenciadas por toda a luxúria que existe nesse mundo mau. Nós estamos falando de uma prostituta que encanta, que seduz, que tenta aproximar. Sabe o que eu acho incrível? Que na descrição do Apocalipse, no capítulo 17, a gente encontra uma lista incrível de tecidos, joias. Leia quando chegar em casa. Materiais usados como artigos de luxo, perfumes, comidas, vinhos, que são catalogados nessa lista, que num dado momento, sabe o que vão acontecer? Como um sistema econômico todo, vão entrar em colapso. Essa grande meretriz sustenta e mantém os líderes desse mundo todo nas suas mãos. Na verdade, a Bíblia diz que eles adulteram com ela, que fazem vista grossa para a prostituição, dos governadores, presidentes, ministros, gente de tudo quanto é canto, viciando as narinas na cocaína. É isso que acontece. Reis, governantes, homens poderosos do nosso tempo a serviço dessa grande prostituta. Dinheiro, é o materialismo do nosso tempo, impregnado em todo canto, e muita gente com medo de um metaleiro pobre coitado tatuando 666 no braço, sem entender que a marca da besta, a grande marca, não é um código de barra. A marca, meu irmão, é quem foi seduzido, embriagado pela tragédia de uma terrível prostituta descrita nas páginas da Bíblia de forma sedutora. E é assim que nós encontramos tantos por aí, ou tantos por aqui até, embriagados por esse cálice. Gente, eu sei que a imagem é forte, mas é a imagem bíblica. Quantos não estão cambaleando por aí? Quantos cristãos seduzidos pela imagem voluptuosa dessa meretriz, por essa imagem cativante, jovens cristãos flertando com esse mundo mau. Nós não podemos negar que o nosso inimigo está investindo pesado, é artilharia pesada contra um cristão. Nós vivemos num tempo onde a adoração desse mundo, ela serve a essa meretriz. E sabe por quê? Porque se você for em boa parte das igrejas que estão reunidas como nós estamos nesse momento, elas não estão falando de adoração como uma esposa, estão falando de adoração como uma meretriz, como uma prostituta. Você chega numa igreja, você vai ouvir alguém falando assim: se você se relacionar com Cristo aqui hoje, você vai receber alguma coisa. Isso é prostituição. A teologia da prosperidade está aí para provar isso. É a meretriz junto com o engano da mentira, do falso evangelho, conquistando o coração das pessoas e as impedindo de enxergar que a relação com Cristo não está baseada no ganho. Se você fosse apostar uma porcentagem, qual seria a porcentagem que você arriscaria para pensar nas igrejas que nesse exato momento, cristãs evangélicas, estão pregando um relacionamento com Cristo fundamentado na barganha, fundamentado no ganho? Sabe o que é isso? É o vinho da devassidão que está jorrando dentro das igrejas. É aquele adorador que entra por essas portas dizendo assim: eu preciso ganhar alguma coisa, eu vou para a igreja porque eu preciso de prazer, eu preciso me sentir bem. Sabe qual que é o nome disso?
prostituição. É gente que não entendeu o que é ser noiva, o que é ser esposa. É gente que vem num domingo à noite e curte uma noitada com alguém que pode lhe fazer algo, mas que não teve um relacionamento verdadeiro com o noivo. Infelizmente, a ética desse mundo serve a essa meretriz. Se você observar os conceitos de moralidade, a própria negação dessa moral transcendente no nosso mundo, não existe mais certo e errado, nos dá uma ideia de que Agostinho estava certo, quando dizia que o que move a cidade dos homens é um sentimento, egoísmo, em detrimento ao sentimento que move a cidade de Deus, que é o altruísmo, a abnegação. É impossível, irmãos, amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. E tem muito jovem na igreja, tem muito cristão, tem muito homem na igreja, que anda trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem muito cristão que sucumbe à tentação dessa terrível meretriz no trabalho, negocia valores inegociáveis, nesse campo de guerra, nesses dias maus, gente negociando os valores que o noivo colocou no seu coração, por causa de uma aventura, com alguém que lhe dará um prazer momentâneo, mas não vai levá-lo para o altar, não vai levá-lo para a grandeza de um relacionamento verdadeiro. Essa mulher estava sentada sobre uma besta. Isso parece que elas funcionam numa parceria. Uma engana, a outra persegue e a outra seduz. É artilharia pesada. A Jamile me apresentou essa semana um texto lá das Crônicas de Nárnia que eu não conhecia, da última batalha, e que quando eu dei uma lida, folheei, li alguma coisa a respeito, que fala sobre o macaco manhoso e o burro confuso. E eu fiquei fascinado quando ela me falou o fio de ouro da história, que o macaco manhoso, o Aslan, o leão, há muito tempo já não ia em Nárnia. Aí sabe o que o macaco manhoso fez, Emerson? Ele achou uma carcaça de leão, vestiu a carcaça de leão no burro e falou assim: aí, agora nós vamos dominar Nárnia. Só que o negócio é o seguinte: você se passa por Aslan, mas como você é burro, eu sou seu porta-voz, quem fala sou eu. Eu sou o único autorizado a falar por você. E eles conseguem conquistar o Nárnia inteira. Lógico que entra outros detalhes por aí. E eu pensei assim: meu Deus, quanto burro vestido com carcaça de leão, enganando a igreja de Deus aí, se passando por bonzinho, por bom pregador, por evangélico, por cristão, por isso, pelo candidato do povo de Deus, pelo amor de Deus. Não vou falar de política, não vou. Pelo candidato do povo de Deus, mas na verdade são recursos do maligno, através da falsa religião que nos distrai, enquanto a gente vai sorvendo um abominável cálice da sua devassidão. Eu queria chamar a sua atenção aqui agora. Muito cuidado com os encantos dessa besta. Muito cuidado com os encantos dessa meretriz. Muito cuidado com o que o mundo apresenta como palatável, como apetitoso, mas que na verdade é caminho de morte, de destruição, como aquela mulher cujos lábios destilam favos de mel, uma prostituta, mas que no fundo o seu fim é amargoso como um absinto. Que campo de guerra terrível! O que a gente faz nas horas dessa? A gente recorre ao capítulo 18, versículo 20, quando Deus fala que nós não poderíamos nos deixar levar pelos encantos da meretriz, mas poderíamos exultar. O povo de Deus poderia exultar, sabe por quê? Chegará uma hora que Deus vingará a sua noiva. Aleluia. Ele vai vingar a sua igreja aí mesmo. Essas coisas que nós conhecemos bem, que são obra dessa meretriz, não vão
permanecer eternamente impunes. Chegará a hora que o soberano, o noivo, vai falar: já fizeram muita maldade com a minha noiva, muita maldade com a minha noiva, deixa eu lá resgatá-la. Eu gosto do versículo 20, que, a propósito de outro versículo no capítulo 18, que Deus ordena, uma voz que vem do céu ordena dizendo: retirai-vos dessa Babilônia, povo meu, para vocês não se tornarem cúmplices do pecado dela. Ela vai ser destruída. É Deus falando com o seu povo assim: sai daí, vocês não fazem parte disso. E é a mensagem para o povo que vive nesse campo de guerra. Os personagens então começam a mudar, e essa meretriz que endoideceu o mundo, ela começa a ser destruída, e aparece no capítulo 19 a descrição de uma noiva que começa a descer do céu, e um monte de cânticos de aleluia, de glórias, de louvor, de adoração, dizendo: acabou. Eu fico arrepiado falando isso. Aqueles que tiveram uma relação com a prostituta serão destruídos com ela, mas a verdadeira igreja, a noiva Washington, limpa, imaculada, pura, santa, se encontrará com o seu noivo perfumada para o grande momento. A nossa relação com ele não está fundamentada nos valores de uma meretriz, está fundamentada nos valores do amor. A relação que nós temos com Cristo, ela não está fundamentada num ganho. E todas as vezes que você entra numa igreja, que você dobra os seus joelhos, pensando em tirar algum proveito da sua relação com Cristo, vou falar baixinho, o nome disso é prostituição. Os verdadeiros adoradores se dobram sem ter o que oferecer. Se dobram apenas com gratidão, sem a esperança de receber nada em troca. Infelizmente, o que a gente vê nesse campo de guerra, infelizmente, é a igreja de Cristo sendo manchada diariamente pela cultura dessa prostituta que embriagou o mundo. É impossível se relacionar com Cristo como se nós fôssemos uma meretriz. Guarde o que eu vou falar. Se a base é o ganho da sua relação com Cristo, é meretrício. Ah, você vai na igreja, eu vou na igreja quando eu estou precisando, eu falo com Cristo quando eu preciso, alguém da minha casa adoeceu, eu ajoelho e oro, foi a falência, eu peço, eu só quero ganhar. Você não é um adorador, você não é a noiva, você é uma meretriz, porque a base da relação com o noivo não é o ganho pessoal, é a entrega total. Se a base é o prazer, eu gosto de vir para a igreja, porque quando canta o perdão e graça, aquilo, a liturgia que dá prazer, utilitária, como eu falo, que atende os anseios, os arrepios e os frios na barriga do cristão, o nome disso é prostituição. Se a base da nossa relação com Cristo é o egoísmo, o seu nome é Babilônia. É a lei da cidade dos homens, cujo sentimento é o egoísmo, amor próprio. Você quer ganhar. Isso é prostituição. Igreja não. Igreja não. Se a base é entrega, é igreja. Porque Cristo se entregou, nós nos entregamos também. A gente não suporta ficar 1 hora sentado em cadeiras confortáveis. A gente não suporta. Tudo para nós é difícil. No dia que Cristo para de dar ali o meu conforto, eu já começo a falar assim: eu estou precisando, Senhor. A gente fica desesperado. Não. Igreja entrega tudo. Se a base é o altruísmo, é a abnegação, é noiva. Se a base é a adoração, é esposa. É a lei da cidade de Deus, cujo sentimento é a abnegação, amor verdadeiro. Você quer se entregar. João 3,16, Dalila, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele deu, ele entregou, Emerson, foi isso que ele fez. E nós olhamos para nós mesmos, e eu fico me perguntando, ele veio
falou que viria, pagou o dote, e agora a igreja aguarda o dia em que a igreja do céu e a igreja da terra vão se encontrar. Enquanto isso, sabe o que a gente faz aqui? É o que Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 11. Vale toda luta, viu? Toda luta pelas pessoas que fazem parte da igreja de Deus. Sabe por quê? E eu encerro a minha fala. Paulo diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essa é uma boa oportunidade para saber se nesse campo de guerra, galera, nós somos adoradores da meretriz ou adoradores do Cordeiro. Se a nossa adoração está fundamentada no ganho ou se está fundamentada na entrega. É uma boa oportunidade para saber se somos cidadãos da Babilônia ou da Nova Jerusalém. Se somos cidadãos da cidade de Deus ou da cidade dos homens. Se o sentimento, Maísa, é o egoísmo ou o altruísmo. Os dois exércitos estão postos nesses capítulos. O do dragão e do cordeiro. Satanás e Cristo. Perseguidores e perseguidos. Volta ao início da mensagem. A prostituta e a esposa. Nesse campo de guerra, ou você está mergulhado na adoração prostituta, o modo ganho, aquele que se consegue tudo o que quer e na hora que quer, ou você está mergulhado na adoração noiva, cujo modo é a doação, aquele que se entrega e não sabe quanto tempo terá de esperar, pela satisfação da própria ansiedade. Uma prostituta ou uma noiva é como nós devemos nos posicionar nessa guerra. Não há neutralidade. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos agora?